Livro Não Mais Eu, Mais Cristo, Dong Yulan, capítulo 1. Tema desta semana, Introdução. Meta de hoje, leitura das páginas 12 a 14. A história. Cremos que os fatos relatados em Jó tenham ocorrido entre 2000 e 1500 anos antes de Cristo, na época de Abraão, antes de Deus ter enviado a lei. Deus havia abandonado a raça adâmica por causa da grande rebelião ocorrida em Babel, Gênesis capítulo 11, e a fim de ter um novo começo no cumprimento de seu propósito, ele chamou Abraão. Em Gênesis capítulo 11, versículos 27 e 29, lemos: São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naó e a Arã, e Arã gerou a Ló. Abrão e Naó tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Saraí, a de Naó Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Isso mostra que Naó casou com a própria sobrinha. Abraão e Naó são irmãos, são contemporâneos, e Naó teve 2 filhos, Uz e Buz, contemporâneos de Isaque, filho de Abraão. Provavelmente após 30 ou 50 anos, Uz se tornou alguém de renome a ponto de determinado lugar receber seu nome, e era em Uz que Jó vivia. 3 amigos de Jó vêm conversar com ele ao saber de seus sofrimentos. O primeiro é Elifas, um temanita, que é da descendência de Esaú. Temã era neto de Esaú. Gênesis capítulo 36, versículos 9 e 11. A tribo ou a nação dos temanitas se formou na região de Edom. Outro amigo de Jó era Bildade, o suíta. Os suítas eram descendentes de Sua, filho de Abraão com Quetura. Gênesis capítulo 25, versículos do 1 ao 2. Outro amigo era Eliú, o buzita, descendente de Buz, filho de Naó. Gênesis 22, 21. Assim, considerando o tempo que decorre até o homem tornar-se uma nação, podemos dizer que a história de Jó se passa entre 2000 e 1500 anos antes de Cristo, talvez cerca de 50 a 100 anos após Abraão. A idade de Jó também traz alguns indicativos importantes sobre a época que descreve. Jó viveu na época em que a idade do homem ainda ultrapassava os 100 anos. Após a queda do homem, o seu tempo de vida foi diminuindo pouco a pouco por causa da multiplicação do pecado. Abraão viveu 175 anos, Isaque 180 anos, Jacó 147 anos, José 110 anos, Moisés 120 anos, Josué 110 anos. Quando Jó foi especialmente abençoado por Deus, ele tinha cerca de 50 anos e ainda viveu mais de 140 anos, resultando em cerca de 190 anos. Isso o coloca na época de Abraão. Bem e mal. Há um fato que se destaca nas conversas entre Jó e seus amigos: os arraigados conceitos de bem e de mal e a consequente recompensa. Recebe-se o bem de Deus quando se faz o bem, e o mal quando se pratica o mal. Quem praticasse o bem certamente teria muitas e muitas bênçãos de Deus. Mas se porventura fizesse o mal, certamente o reto juízo de Deus viria e o castigaria ainda em vida. Esse era um conceito absolutamente de acordo com a antiga aliança. Mas hoje, sob a nova aliança, podemos desfrutar o fato de que Cristo já morreu por nós e então, no momento em que nele cremos, ele passou a habitar em nós. Desse modo, não mais podemos viver de acordo com os conceitos de bem e mal, de certo e errado, mas viver pela vida de Cristo em nosso interior. No entanto, muitos cristãos, por desconhecer o significado profundo da nova aliança, não compreendem o significado do livro de Jó, considerando-o à luz dos preceitos de certo e errado, em lugar de analisá-lo à luz do Novo Testamento. Desse modo, perdemos os aspectos espirituais mais profundos que Deus nos quer transmitir por meio de Jó.